Fala galerinha do ângulo de Itu e do ângulo de Salto. Mais uma aula em parceria com o Vestibuleiro Enem aqui. E hoje a gente vai falar sobre a redação do Enem. Você sabe, essa prova vale 1000 pontos. É extremamente importante você fazer uma boa redação no Enem. Então nós vamos fazer uma série de videoaulas com dicas para você tirar nota 1000 na redação do Enem. Vamos falar sobre as competências, vamos falar sobre o que você deve evitar na prova e principalmente modelos que você deve usar para tirar essa nota 1000. E para me ajudar nisso, eu conto com uma pessoa que vocês vão adorar. Tenho certeza que vocês estavam com saudades dela. Quem vai dar essas dicas de redação para vocês é nada mais, nada menos que a nossa queridíssima professora Carmen. Então, com vocês, a professora Carmen com suas dicas de redação. Vai lá! Olá pessoal, meu nome é Carmen Silvia, eu sou professora de gramática e redação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a redação do Enem, ok? Bom, mas antes de falarmos da redação do Enem, os alunos geralmente perguntam por que o Enem pede dissertação? Por que a maioria dos processos seletivos pedem redação? Gente, o corretor consegue avaliar um bom escritor, um bom candidato de redação por meio de vários gêneros textuais. Mas a importância da dissertação é que ela é um tipo de texto que consegue avaliar algumas competências importantes que o candidato precisa ter para enfrentar o mundo universitário durante 4, 5 anos e até a vida profissional dele. Quais são essas competências importantes que qualquer dissertação cobra do candidato? Primeiramente, o domínio da norma culta, né? Usar a gramática normativa, as aulas de gramática que vocês têm, para ter uma linguagem clara, bem articulada, com propriedade e vocabulário. Segundo, maturidade para discutir um problema. O texto dissertativo, ele sempre vai trazer uma questão que faz parte da sociedade, né, de um problema que está acontecendo e que o jovem precisa ter consciência disso e discutir a questão. Então, se ele tem maturidade, né, se ele sabe levar uma discussão no texto escrito, isso também é avaliado. Uma terceira competência, a questão do raciocínio lógico, né, ou seja, ele consegue administrar as ideias dentro do texto escrito, não ser contraditório, ter uma progressão textual para chegar a alguma determinada conclusão. E, finalmente, a questão da informatividade. Não se discute um problema se você não tiver informação, se você não ler, se você não conversar com as pessoas sobre isso. Então, pelo menos essas 4 razões justificam a importância do texto dissertativo ainda nos processos seletivos. E o Enem vem trazendo o texto dissertativo desde a sua primeira edição, ok? Agora vamos falar um pouquinho da prova de redação do Enem. Primeiramente, vocês já sabem, o Enem agora está dividido em 2 finais de semana. Começa dia 5 de novembro, o primeiro domingo, depois o segundo domingo. E a prova de redação está no primeiro domingo, o que eu acho muito bom, porque teoricamente vocês estão mais descansados. É o início, né, da batalha que vocês terão aí no final do ano com todos os vestibulares que vêm a seguir. Máximo de 30 linhas, vocês já sabem, mas lembrando aqueles que são perfeccionistas, que gostam de escrever bastante, que muitas vezes durante o ano fazem redações belíssimas em 3 horas, 40 linhas, mas que não corresponde à realidade da prova. A realidade da prova é, no máximo, 1h30, 2 horas para fazer a redação e no máximo 30 linhas. Título opcional. Põe título ou não põe, Carmen? Olha, título é um fator, na minha opinião, de coerência do texto, de qualidade. Se o título for bom, se você teve uma boa sacada, coloque o título. Se você acha que você não é bom para colocar título e a proposta não exige, então não coloque o título, ok? E lembrando que a nota máxima da redação é 1000. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho das competências para você tentar chegar perto dessa nota. Muito bem, vamos imaginar o seguinte tema para o Enem. Eu criei esse tema e vamos pensar que ele caiu numa prova. O desafio da democratização da educação infantil pública às camadas sociais mais carentes do Brasil. A primeira ideia que vocês têm que ter em relação a uma prova de redação é que uma prova de redação não começa na escrita, começa na leitura.
Então, o Enem, assim como muitas outras provas, muitos outros processos seletivos, ele vai avaliar a sua leitura. Primeiramente, a leitura da proposta, da frase temática. O Enem te dá esse presente, que é essa frase pronta lá na proposta, para você se guiar, para você não se perder. Em seguida, ele traz uma coletânea, alguns textos, pequenos textos, de gêneros diferentes, pode ser um gráfico, pode ser um quadro, pode ser uma charge, pode ser uma notícia, pode ser um texto mais, um artigo de opinião, enfim, que vai formar um recorte do tema que o Enem propõe. Vamos olhar um pouquinho para essa frase temática. O desafio da democratização. Gente, se existe um desafio, existe um problema aqui. Algo não está democratizado. O que é que não está democratizado? É a educação, no geral? Não, é a educação infantil. E se não está democratizada essa educação infantil, para quem que ela é? Para as camadas sociais mais carentes. De qualquer lugar? Não, do Brasil. Então, o aluno que abre muita discussão para uma educação em qualquer lugar, que não seja o Brasil, ou o aluno que fala de educação no Brasil, mas não é educação infantil, é educação no geral, ele está tendo uma falha na leitura da proposta. Ele já vai tomar um caminho complicado de discussão, ok? Essa parte da leitura, né, da proposta, da coletânea, ela tem relação com as competências 2 e 3 das 5 competências que o Enem cobra na hora de dar a nota da sua redação. As competências 2 e 3, eu costumo dizer que elas são irmãzinhas, elas estão muito conectadas. Em linhas gerais, o que elas trabalham? Elas trabalham a questão da leitura da frase temática, a leitura da coletânea, a escolha das ideias, você vai escolher boas ideias, que ideia você vai escolher da coletânea para trabalhar no seu texto. Se você respeita a estrutura do texto dissertativo, apresentando uma tese que será justificada com argumentos até chegar a uma conclusão. E se você tem um raciocínio lógico, se você tem coerência no encadeamento dessas ideias. E uma questão muito importante aqui, que é o repertório. Focando na competência 2, eu preciso ter uma leitura da proposta correta? Sim. Eu preciso ter uma leitura da coletânea adequada, marcando as ideias importantes que possam servir para o meu texto? Sim. Eu preciso respeitar a estrutura dissertativa? Sim. Mas eu preciso algo a mais também. Algo que a maioria às vezes não faz, mas que você vai fazer porque isso é um diferencial, que é o repertório sociocultural. O que significa isso? Significa você, além de trabalhar as ideias que são colocadas na coletânea, que são apresentadas pelo recorte temático, você traz algo a mais. Esse algo a mais que você traz faz parte do seu repertório sociocultural. E como que você consegue esse repertório? Você consegue esse repertório com toda a leitura que você fez na sua vida escolar. As aulas que você teve de sociologia, filosofia, química, biologia, geografia, história, as reportagens e notícias que você leu, os documentários aos quais você assistiu, tudo isso vai ficar no seu arquivo pessoal. As leituras que você fez nas aulas de literatura, tudo isso pode, de alguma forma, ajudar na discussão de um determinado tema. Cabe a você ter senso para escolher determinada ideia e trabalhá-la da melhor forma possível para que, na competência 2, você tenha nota máxima. Ok? Vou dar um exemplo para vocês em relação ao repertório cultural. Pensando no tema da democratização da educação infantil entre as classes mais pobres no Brasil. Gente, quando nós falamos de educação infantil, nós pensamos em creches e pré-escolas. Bom, esse garoto, por exemplo, ele pegou um dado da coletânea e quis acrescentar uma ideia que tinha no repertório dele das aulas de literatura, o que é muito legal, mas tem que saber trabalhar. A falta de escolaridade coloca a criança em situações de risco, como a violência ou exploração infantil. Além disso, a criança também não tem um desenvolvimento intelectual e fica vulnerável. É o caso de Capitães de Areia, livro de Jorge Amado. Veja, eu entendo o que ele está querendo dizer, mas ele está dizendo realmente, não, ele não trabalhou direito uma ideia tão legal que pode enriquecer o texto dele. Então, olhe como ficaria esse parágrafo reescrito, utilizando bem esse exemplo de Capitães de Areia de Jorge Amado.
Em decorrência da falta de vagas em creches públicas, a criança fica exposta mais facilmente a situações de risco, como a violência ou exploração infantil. Além dessa vulnerabilidade, também é importante ressaltar que o fato de o menor não ter acesso à educação infantil faz com que ele tenha o desenvolvimento intelectual e o social comprometidos. Isso, ele teve dicas dessa ideia lá na coletânea e trabalhou bem aqui no texto dele. Além desses prejuízos, segundo informação do Ministério da Educação, que ele também colheu na coletânea, a criança a qual não frequenta a educação infantil tem 1/3 a menos de possibilidade de concluir o ensino médio. E esse dado, se associado às crianças mais carentes, é ainda mais impactante, pois sem concluir os estudos haverá menos chance de se reverter essa condição social. Ou seja, ele vai continuar reproduzindo esse ciclo de pobreza, não vai conseguir ascender socialmente. Um exemplo da literatura brasileira, agora estou contextualizando a obra do Jorge Amado, um exemplo da literatura brasileira que ilustra essa situação é o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, em que os personagens, crianças e adolescentes carentes economicamente, viviam à margem da sociedade, cometendo pequenos crimes, possivelmente por não terem tido a oportunidade de frequentarem desde pequenos a escola. Agora esse garoto conseguiu trabalhar muito bem esse repertório sociocultural, ok? Agora eu vou dar um outro exemplo de uma leitura da coletânea correta. O aluno percebeu uma ideia importante, mas o que aconteceu? Ele produziu um parágrafo predominantemente expositivo, o que compromete a estrutura dissertativa. Por quê? Porque dissertação pressupõe argumentação, discussão, análise de um problema. De acordo com pesquisas feitas pela FGV, os números são assustadores. Há, em média, apenas 30 vagas para cada 100 crianças entre 0 e 3 anos de idade. Sem considerar as creches particulares, tem-se apenas 19 vagas para cada 100 crianças. O que ele quer dizer aqui? Que, na média, a cada 100 crianças, quando eu considero toda a rede de educação infantil pública e privada, eu só consigo oferecer 30% de vagas, o que já é trágico. Se eu tirar as creches e pré-escolas particulares, eu não chego nem a 20%, chega a 19%. Então isso é um dado importante, sim, porque justifica o desafio da democratização da educação infantil, mas ele não pode ficar só no dado, ele precisa se posicionar, ele precisa analisar essa questão. Então como ficaria uma reescrita bem feita desse parágrafo? De acordo com pesquisas feitas pela FGV, os números são assustadores. Há em média apenas 30 vagas para cada 100 crianças entre 0 e 3 anos de idade. Sem considerar as creches particulares, tem-se apenas 19 vagas para cada 100 crianças, igualzinho ao que ele colocou. Agora vem um acréscimo. Num país cuja economia está entre as 6 maiores do mundo, é lamentável que as primeiras gerações, que deveriam receber todo o cuidado possível, sejam negligenciadas pelo poder público. Ora, um poder público que não oferece nem 20%, tem algum problema aqui. Bom, ele vai agora colocar um motivo para isso. O que está acontecendo? Por que tem essa defasagem? A despeito das mudanças pelas quais a sociedade passou, como a conquista do mercado de trabalho pela mulher, o que inevitavelmente sobrecarrega as creches, a verdade é que não houve um plano de ação que atendesse ao aumento da demanda por mais vagas à primeira infância. Aparentemente, porque quanto mais inicial é o ciclo educacional, menos atenção recebe do Estado. Então aqui o garoto até considera que o fato de a mulher entrar para o mercado de trabalho sobrecarregou a educação infantil. Mas ele fortalece a ideia de que não houve um estudo, um planejamento do Estado para poder suprir toda essa demanda. Então aqui ele está argumentando, ele está discutindo, então ele está fazendo um texto dissertativo, ok? Então essas duas competências são importantíssimas. E daí no próximo encontro nós vamos falar das outras competências, ok? Um abraço!